Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje, mais uma resenha de livro. Vamos fazer comentários aqui sobre as ideias centrais do livro sobre o autoritarismo brasileiro, da antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwartz, livro da Companhia das Letras de 2019. A historiadora Lilia Moritz também é autora de livros importantíssimos sobre a história do Brasil, cito alguns como Espetáculo das Raças, participa da História da Vida Privada, também livro em que historiciza a trajetória de Lima Barreto, ou seja, a obra de Lilia Moritz Schwartz tem uma proposta de pensar o Brasil, de historicizar em suas miudezas e particularidades a história do Brasil. E nesse livro ela procura fazer uma rica historicização das práticas autoritárias no Brasil, onde que as fontes são muito fartas, né? Partindo de um ponto, tendo como ponto de partida pensar por que o brasileiro comum é autoritário ou tem como base de seu pensamento sobre a sociedade resquícios autoritários, ou pensar que está sempre presente o recurso autoritário no discurso do brasileiro comum. Na obra da historiadora Lilia Moritz, né, ela traz essa necessidade, né, de se pensar a atual banalização do discurso da barbárie, né? Ela cumpre uma das missões do historiador, né, que é pensar o passado a partir de uma inquietação do presente. E a inquietação do presente é exatamente essa, né? O recurso ao autoritarismo, a presença do discurso da barbárie em nosso presente. É uma ideia muito presente nesse livro. Ela pensa o seguinte, né? O nosso presente carregado desse passado, esse passado que insiste em estar em nosso presente. Basta observarmos os discursos comuns presentes nas redes sociais. Então ela também cumpre uma outra função como historiadora, né? Ela traz à tona a complexidade entre mudanças e permanências dessas questões relacionadas ao autoritarismo brasileiro, como por exemplo, ao citar um capítulo sobre a escravidão, ela fala da sobrevivência de uma mentalidade escravocrata, a sobrevivência de dinâmicas de dominação, ou as mutações dos discursos de dominação, que estão presentes em discursos atuais. Então, bastando olhar ao sumário, dividido em outro, o livro dividido em 8 capítulos, escravidão e racismo, mandonismo, patrimonialismo, corrupção, desigualdade social, violência, raça e gênero e intolerância. Pensar esses 8 capítulos como marcas originárias de nosso país. A exclusão, a violência e a barbárie como forma de relação são marcas originárias e que apresentam resquícios nos modos de se relacionar na contemporaneidade. Então vamos pensar como se construiu no imaginário do brasileiro o lugar do negro, o lugar da mulher, o lugar do índio, etc. E é a partir desse passado que podemos especular a construção desses poderosos estigmas que os sujeitos que constituem o que chamamos de cidadão brasileiro, de povo brasileiro, estigma e a construção desse recurso imaginário. Podemos pensar também no livro da historiadora Lilia Moritz, por exemplo, como a República se constituiu e como ela se desenvolveu. Então, pensar não apenas os aspectos econômicos e jurídicos, mas os processos
subjetivos, né? Pensar as dinâmicas psíquicas dos sujeitos que protagonizavam esse específico período histórico. Fantasmas do passado que sempre voltam a assombrar. Podemos dizer, né, que ao longo desses séculos, ou especificamente ao longo do século XX, foi se naturalizando a atmosfera da desigualdade. O preto, o pobre, o homossexual e o índio, né, a radical e profunda desigualdade social, desigualdade de renda, racismo, fazem parte da paisagem. Se reproduz e não causa mais incômodo. E não tem que se mexer em nada, não tem nada para se discutir, não existe complexidade, não existe historicidade desse passado que insiste em permanecer. Podemos citar, por exemplo, o lugar do negro em nosso país, né? O juiz que é confundido com o manobrista, o negro qualificado que tem posto em dúvida a sua qualificação, ou a associação frequente da cor negra com marginalidade ou com a baixa qualificação, sempre o lugar da desconfiança, ou o lugar da mulher violentada e tendo como justificativa da violência a roupa que ela usa, ou a hora em que ela estava passando no local, ou a justificativa do agressor, sou homem. Ou o lugar dos homossexuais, o homossexual que apanha na rua por conta de sua roupa, que sua roupa ou seu trejeito corporal não está de acordo, ele não está sendo um homem, ele não está de acordo com o lugar desejado para heteronormatividade. 3 fatos citados são fatos recorrentes em nosso presente, são fatos carregados de historicidade, porque eles se repetem e eles têm um lugar, né, de construção, um lugar de reprodução em várias etapas da história de nossa sociedade. A Lilia Moritz dirá, por exemplo, sobre a manutenção da desigualdade social e do racismo em nosso país. Na página 127, ela vai dizer: é bom lembrar que o Brasil foi formado a partir da linguagem da escravidão, que é, por princípio, um sistema desigual no qual alguns poucos monopolizam renda e poder, enquanto a imensa maioria não tem o direito à remuneração, à liberdade do ir e vir e à educação. A paisagem colonial foi tomada por grandes latifúndios monocultores, onde os senhores de terra tinham domínio absoluto e concentravam a renda. A corrupção e o enraizamento de práticas patrimonialistas também não auxiliaram a prover o país de uma realidade mais inclusiva. Ao contrário, notabilizaram-se por dispor interesses privados acima dos públicos, privando os setores mais vulneráveis da nossa sociedade de benefícios que o setor público deveria proporcionar com mais equanimidade. Mão de obra escrava, divisão latifundiária de terra, corrupção e patrimonialismo em grandes doses explicam os motivos que fizeram do país uma realidade desigual. Não dão conta de esclarecer, porém, que, a despeito do processo de modernização e industrialização que o país conheceu no século XX, não conseguimos romper totalmente com esse círculo vicioso do passado. De um lado, as pesquisas vêm comprovando que temos mostrado alguma alteração para melhor nos dados que medem a desigualdade social. Na página 49, ela nos faz pensar. Andamos atualmente perseguidos pelo nosso passado e ainda nos dedicando à tarefa de expulsar fantasmas que teimosamente continuam a nos assombrar. Então,
está aí recomendado o livro, né? Uma historicização feita de maneira muito séria. A professora Líria Moritz, com todo o cuidado de não cometer anacronismos em suas análises históricas, né? Da ideia central, né? Da presença desse passado em nosso presente, insiste em se repetir, né? Então, ao fundo, Silks and the Bash, 1995, banda referência do rock inglês ou rock gótico, como queiram. A todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.